Bom dia a todos, estamos para mais uma Escola Bíblica Dominical. A graça e a paz seja com todos vocês. Que Deus esteja abençoando as nossas vidas nessa manhã e que tenhamos uma manhã produtiva para a glória do Senhor. Neemias capítulo 4, a partir do verso 11 ao verso 18. Vamos lá, bateu 9h10, então a gente começa. Vamos para o texto bíblico, depois nós vamos orar e depois estudar um pouquinho esse texto. Neemias capítulo 4, do verso 11 ao verso 18. Bom dia, Sara. Tudo bem? Deus abençoe. 11. Neemias capítulo 4, verso 11. E os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali, no meio deles. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram: para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Por isso, posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, dos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo, por seus filhos e por suas filhas, e suas mulheres e por suas casas. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá, que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam materiais faziam um trabalho com sua mão e com a outra segurava uma arma. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava. E comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Tocar a trombeta se, no caso, os inimigos viessem, né? Então, nós temos nesse texto aqui uma estratégia. Estratégia para a reconstrução dos muros. Lembrando que nós estamos estudando Esdras e Neemias. E Esdras e Neemias é narrado a reconstrução de Jerusalém pós-exílio. O povo que estava exilado na Babilônia, agora ele retorna. Nós já estudamos isso em várias lições. E agora eles têm a incumbência, a tarefa de reconstruir os muros de Jerusalém, de reconstruir o templo e de reafirmar a sua aliança com o Senhor, voltando aos cultos públicos, né? E então nós temos o restabelecimento de Jerusalém e de Israel, né, de certa forma. E nós vemos então neste texto uma grande estratégia quando Neemias trabalha com o povo, de sorte que o povo tinha que trabalhar na reconstrução do muro, mas ao mesmo tempo vigiar. O texto diz que eles carregavam o material de construção com uma mão e a espada com a outra, né? Ou seja, trabalho e vigilância. Trabalhando para reconstruir e vigiando para que não fosse atacado pelos inimigos. É isso que nós vamos pensar nessa manhã, mais uma vez. Vamos orar? Hoje é o Dia Internacional das Mulheres, né?
Hoje não, amanhã, é porque nós comemoramos hoje nas nossas igrejas o dia da esposa do pastor. Hoje então é dia da Ellen e de todas as outras esposas, né, de pastores. E nós comemoramos hoje também o Dia Internacional da Mulher de forma antecipada, né, porque amanhã, dia 8, se comemora o Dia Internacional da Mulher. Que Deus abençoe as nossas mulheres, né? Que Deus esteja abençoando a sua vida, suprindo as suas necessidades. Nós sabemos que as mulheres, elas foram criadas por Deus para que pudesse auxiliar o homem, né, na missão. E a palavra auxílio aí não é depreciativa, é uma palavra muito pelo contrário, é um adjetivo usado por Deus para dizer que a mulher tem essa característica de Deus. Auxílio, quando Deus faz a mulher do homem, e Deus faz uma ajudadora, uma auxiliadora, está na mesma ideia de que Deus é o nosso auxílio e que Deus é o nosso ajudador. Ou seja, as mulheres têm essa característica, essa qualidade de Deus em si, né? E por isso nós glorificamos a Deus pela vida das nossas mulheres. Deus continue abençoando as suas vidas. Nós sabemos que Deus deu capacidades especiais a todas vocês, né, de poder enxergar onde nós não enxergamos, de poder ter uma percepção das coisas de uma forma mais detalhada, coisa que os homens não têm, e por isso as mulheres nos completam, né? E nós completamos naturalmente as mulheres, e Deus nos fez dessa forma, né? Biologicamente, sociologicamente, e as mulheres têm essa característica ímpar de poder contribuir com a sociedade. Então, Deus abençoe as suas vidas, né? Que Deus esteja suprindo mesmo a necessidade de cada um de vocês. Rosane, Deus abençoe. Aparecida, Deus abençoe. Vocês que estão comentando aí, né, está dando para mim enxergar aqui. Um bom dia a todos vocês. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, nós te engrandecemos nessa manhã. Queremos, Senhor, mais uma vez ser iluminados pela Tua palavra. Que o Senhor esteja nos abençoando, nos ajudando a entendermos a Tua palavra, Pai. Nesta manhã, nós queremos colocar também, Pai, o nosso Brasil, o estado de Minas Gerais, que está decretado esta onda roxa agora. Muitas cidades com lockdown, somente serviços essenciais. E nós queremos colocar diante do Senhor, Pai, o nosso Brasil, a nossa nação, o estado de Minas, o estado do Rio de Janeiro. Os números, infelizmente, têm batido recordes negativos na nossa nação com relação à pandemia. Que o Senhor tenha misericórdia, Pai, que o Senhor tenha compaixão, que o Senhor esteja visitando cada coração, cada vida, cada enlutado, que o Senhor esteja trazendo consolo, Pai. Nós te pedimos a plena recuperação daqueles que foram contaminados e que sejamos prudentes, que possamos estar procurando viver as nossas vidas, mas sempre mantendo os cuidados que nós precisamos ter. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, hoje então nós vamos trabalhar, para vocês que estão chegando agora, Neemias capítulo 4, do verso 11 ao verso 18, um episódio quando Neemias usa de uma estratégia para que o povo estivesse reconstruindo os muros de Jerusalém após o exílio babilônico, porém havia ali um possível ataque dos inimigos. Então Neemias ele faz com que o povo trabalhasse e ao mesmo tempo estivesse empunhando a sua espada para lutar, né, se possível fosse, ou se preciso fosse, contra os inimigos que porventura viessem atacá-los. Então hoje nós vamos
pensar sobre trabalhar e vigiar. Nessa lição, nós iremos notar que Neemias está trabalhando a reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém, como eu já disse, e a cidade havia sido tomada pelos babilônicos anterior a isso, né? Seus muros derrubados e suas portas queimadas. Muros trazem sensação de segurança, de proteção nas cidades antigas. Os muros eram imprescindíveis, eram importantes, né, para se avaliar o grau de segurança de seus habitantes. Toda cidade ela era fortificada naturalmente, né? Toda cidade importante ela tinha os seus muros, porque quando os inimigos atacavam os povos, né, das cidades, entravam para dentro dos muros e ali eles se mantinham seguros, né? As portas eram fechadas, os portões eram fechados e eles se mantinham seguros ali dentro. Então era questão de segurança. Como o homem de Deus, que se preocupa com o seu povo, ao tomar conhecimento de tamanha desolação e sofrimento, Neemias lamenta, chora e se levanta para agir. E ele então começa a trabalhar em favor do povo. Por analogia, ou seja, contextualizando com os nossos dias e como Igreja do Senhor, nós precisamos reconstruir os muros espirituais da nossa sociedade. Nossa sociedade tem sido aí, né, atacada, devastada, sucumbida ao poder do pecado. Então nós vamos fazer essa analogia da reconstrução dos muros com as nossas batalhas que nós enfrentamos hoje. Lá eles enfrentavam na reconstrução batalhas físicas, tá? Batalhas físicas na reconstrução do muro. Hoje nós enfrentamos batalhas espirituais. Nós temos, teoricamente, três inimigos. Três inimigos, né? O pecado, nós mesmos, a nossa vontade, os nossos desejos, que tendem a ser pecaminosos. E o terceiro inimigo é o diabo, né? É o nosso adversário, o nosso inimigo. Então nós precisamos lutar contra essas três frentes. Contra o pecado, contra a nossa vontade para fazermos a vontade de Deus, e na maioria das vezes a nossa vontade ela é ruim mesmo, e lutarmos contra o diabo e todo o sistema que é regido por ele. Tá? E é sobre então essa ideia de trabalhar e vigiar que nós vamos pensar nessa manhã. Nós não devemos descuidar do trabalho confiado a nós, do trabalho de evangelização, do trabalho de viver para Deus, do trabalho de glorificar a Deus, né, de pregar o Evangelho, de, enfim, levar as boas novas, de viver esse Evangelho. Mas, ao mesmo tempo, né, nós precisamos ser vigilantes contra as astutas ciladas do diabo, no poder do Espírito Santo, porque nós só vencemos no poder do Espírito Santo, e vivemos para a glória de Deus. Então precisamos agir em duas frentes, né? Trabalhar e vigiar. Trabalhar, verso 11, Neemias capítulo 4, verso 13, vai dizer assim: por isso posicionei alguns dos povos atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Né? O povo estava então com a colher de pedreiro na mão e com a lança e espada na outra. O povo estava reconstruindo, mas ao mesmo tempo o povo estava vigilante, porque podia vir os inimigos. Né? Eu acredito que os povos inimigos estavam, assim, estrategicamente pensando: olha, eles vão reconstruir os muros, é o momento de nós atacarmos, porque eles vão estar ocupados com muros, eles vão estar desguarnecidos, eles não vão estar armados, e por isso nós vamos atacar
neste momento de fragilidade deles. Porém, Neemias recebe instrução antes. Deus usa alguns homens para instruir Neemias de que os inimigos iriam atacá-los de todos os lados. Então, o que Neemias faz? Neemias coloca cada família na frente da sua casa. Cada família era responsável para reconstruir um muro na frente da sua casa, ou seja, eles não precisariam sair, se locomover. Nós vamos estudar isso ainda. E coloca uma colher de pedreiro na mão de cada pessoa e uma espada na outra. Ou seja, enquanto eles trabalhavam, eles estavam vigilantes. Estavam ali reconstruindo o muro, né, jogando massa na parede, mas ao mesmo tempo com a espada empunhada, sabendo que a qualquer momento eles poderiam ser atacados pelos inimigos. Né? Às vezes, nós somos atacados num momento de fragilidade. O diabo, ele espera um momento de fragilidade, um momento de não vigilância para atacar as nossas vidas. É lógico e evidente, queridos, que o diabo ele vai se utilizar dos nossos próprios desejos pecaminosos. Tiago vai dizer em sua carta que nós não somos tentados por coisas externas. Nós somos tentados pelos nossos próprios desejos. Ou seja, nós desejamos, o nosso coração e a nossa carne anseia pelo pecado e nós então satisfazemos esse desejo. É assim que surge o pecado. Então nós não somos tentados senão pelas nossas próprias vontades. Por isso é que nós precisamos viver a vontade de Deus, abrindo mão da nossa vontade, abrindo mão da nossa carne, para cumprirmos a vontade de Deus. Tá? E quando vem a sedução do pecado, nós só conseguimos vencer pelo poder do Espírito Santo. E é no momento de fragilidade em que o diabo ele tende a vir contra as nossas vidas. Assim como os inimigos estavam tramando. Tá? Mas pela misericórdia e graça de Deus, Deus alertou o povo antes. Então trabalhar. É importante, importante nós observarmos que Neemias põe as famílias, como eu disse, para trabalhar cada qual diante da sua própria residência. Com esse ato, Neemias se mostra um exímio estrategista. As famílias trabalhavam a reconstrução dos muros, os quais estavam derrubados imediatamente à sua frente. Logo, não havia problemas quanto à locomoção, até a área de trabalho. Eles poderiam fazer ali, enquanto alguns estavam construindo o muro, eles poderiam fazer a sua comida ali, na própria casa, não precisaria levar marmita. Tinha ali o tempo, naturalmente, deles se alimentarem. Eles não precisariam ir para um outro lugar, se locomovendo. Então havia toda essa facilidade. Neemias foi um homem sábio. Neemias foi um homem usado por Deus como uma estratégia de sabedoria para que o povo não fosse afligido. Com efeito, todos poderiam ter sempre os olhos sobre a sua casa e sobre as suas posses. Ou seja, poderia vir os inimigos, mas eles estavam perto das suas casas, perto das suas posses, podendo comer ali, podendo trabalhar ali, de frente para a sua casa. Isso poupou o grande esforço de locomoção, de alimentação, de segurança, porque eles estavam ali perto das suas casas e poderiam vigiar também as suas casas. Assim, famílias trabalhando unidas fortaleciam os laços entre si e tinham a agradável sensação de estar lutando para o bem de todos. Ou seja, se cada um fizesse a sua parte na frente da sua casa, daqui a pouco o muro estaria todo reconstruído e a cidade fortificada novamente. E cada um fazendo a sua parte, o todo seria beneficiado. Nós estamos vivendo semelhante momento com relação à pandemia. Muito se fala que cada um tem que fazer a sua parte para que o todo seja beneficiado. Eu e a Eren, nós estamos de férias,
durante 15 dias, eu estou aqui porque para mim é um privilégio poder estar com vocês aqui, né? E eu não queria também deixar matéria acumulada, né? Lições acumuladas com relação à nossa escola bíblica. E para mim não é esforço nenhum estar aqui, para mim é um privilégio mesmo, né? Eu não considero isso aqui como trabalho, eu considero como um privilégio dado por Deus de poder abençoar e edificar, ser instrumento de Deus de alguma maneira para poder fazer com que você cresça um pouco mais espiritualmente. Mas voltando ao assunto, então nós viajamos para a região dos lagos, né? Em primeiro momento nós fomos para um hotel, né? um hotel resort, que não precisa sair de lá. Tudo é lá dentro, e lá eles estão tomando todas as medidas, né? Necessárias contra a Covid, então nós não precisamos sair do hotel. Aí depois eu encontrei no Instagram o pastor Eliseu e a Ednete, que estavam em Arraial do Cabo, que é uma cidadezinha próxima. A nossa viagem lá nesse hotel, nesse resort, estava terminando, né? E nós então resolvemos encontrar com o pastor Eliseu e com a Ednete. Nós fomos na quinta e retornamos no sábado de manhã. Chegamos ontem aqui em casa por volta de 6 horas. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que Arraial do Cabo estava vazio, né? Não estava com muitas aglomerações. Tinha algumas pessoas e ontem sim, ontem na hora que nós estávamos saindo, vindo embora, sábado, aí nós vimos muitas pessoas andando pelas ruas. Mas até então, na quinta e na sexta, estava tranquilo. E nós estávamos ali naquele ambiente, né, mantendo a distância, os cuidados, né, usando máscara. Nós andamos com álcool, a gente não anda com álcool gel, a gente anda com álcoolzinho spray, né? E tomando todas as medidas. E se todos nós fizéssemos a nossa parte, tomando as medidas, vivendo as nossas vidas, mas com todas as medidas necessárias, talvez nós não estaríamos na situação como nós estamos. O problema é que nós estamos percebendo que as pessoas simplesmente deixaram a coisa acontecer e a pandemia tem se avolumado porque, ao que parece, as pessoas não estão tomando os cuidados que deveriam tomar. É lógico que, né, há pessoas que precisam trabalhar, pessoas que precisam ir para o seu trabalho, há outras que podem ficar em casa, né? Não são todos que têm esse privilégio, mas o certo, queridos, é que se todos nós estivéssemos tomando as medidas, seguindo os protocolos, né, com máscara, higienização das mãos, né, o cuidado para não levar a mão ao rosto, né, falar a certa distância, não manter contato próximo, talvez a situação estaria diferente. E é exatamente o que aconteceu no contexto ali de Israel, na reconstrução dos muros. Cada família fazendo a sua parte, o todo seria beneficiado. Olha, mesmo todo o muro estaria reconstruído, todo o muro estaria de pé e todos seriam protegidos por este muro. Se cada um fizer a sua parte, nós juntos somos mais fortes, né? Essa é a ideia. O muro, então, era reconstruído diante de cada família, e Neemias deixa bem claro, então, essa visão no verso 14. A luta que o povo se propusera a lutar não era uma luta individual, mas coletiva. Estavam lutando pelos seus irmãos, pelos seus filhos, pelas suas filhas, né, por suas mulheres, por suas casas. Vou fazer aqui uma analogia novamente com essa pandemia. A nossa luta ela não é individual, ela é coletiva. Algumas pessoas podem se dizer, né, ou dizer, eu não tenho problema de saúde, se eu pegar a Covid, eu tenho boa saúde, eu vou sair dessa naturalmente, mas e as pessoas que estão à volta? Né, e os familiares? Né, e os idosos? E, enfim, né, é pensar no todo. Essa luta ela não é individual, ela é coletiva. Né? Mais do que nunca precisamos compreender que estamos lutando por nós e nossas famílias. Isso com relação à questão espiritual, isso com relação às lutas espirituais que enfrentamos, isso com relação à pandemia, isso com relação, enfim, a todas as situações, com relação à igreja,
A igreja é uma comunidade. O que é uma comunidade? Onde todos têm tudo em comum, né? A comunidade ela é composta de um ajuntamento de pessoas. Ela não é composta de uma pessoa. Uma pessoa não é comunidade. Uma pessoa não é igreja. Igreja é a assembleia, o ajuntamento, né? A reunião daqueles que professam a mesma fé e no nosso caso em Cristo Jesus e que vive para a glória de Deus. Isso é a igreja. Então, mais do que nunca, nós precisamos compreender que nós estamos lutando de forma coletiva, por nós, nossas famílias. Os muros cercavam e protegiam as pessoas, né? E nossas famílias têm sido alvo, né, de situações, né, que podem desestabilizar as nossas famílias, né? Valores que outrora eram caros, têm sido desprezados numa cultura influenciada pelo socialismo, hedoísmo, iluminismo, narcisismo, enfim, todos os ismos aí, né, que têm afrontado e dilacerado a família na tentativa de desconstruí-la. Tá? Os nossos valores, eles estão sendo deteriorados. Quando eu digo valores com relação à própria família, né? Como eu disse, nós estávamos em viagem e é impressionante, eu fiquei assim impressionado, porque no lugar onde nós estávamos tem um restaurante e nós frequentávamos, né, no momento de alimentação esse restaurante. O restaurante tinha lá as mesas afastadas, né, e uso de máscara na hora que você fosse pegar lá os alimentos, com luva na mão, todos os protocolos, né? Você sentava na sua mesa, retirava a sua máscara e comia ali, pronto, né? Mas o que eu achei interessante nesse restaurante, que era um lugar de maior movimentação no lugar onde nós estávamos, o tanto de crianças, porque eram muitas famílias, esse lugar que nós estávamos, mas o tanto de criança mal criada mesmo, né? Mal criada na palavra de sem educação, né? Mal educada, mal criada. Enfim, isso é consequência dos valores sendo deteriorados, né? Eu não sou a favor daquela educação que meu pai recebeu, por exemplo, na década de 50, 60, em que havia um outro extremo, né, um outro exagero, onde os pais eram mais distantes dos filhos, né, no sentido de afeto, de amor, né, apesar de haver afeto e amor, mas isso não era tão demonstrado, né, era difícil você ver um pai abraçando o filho, beijando o filho, a coisa era mais na disciplina, né? O pai já olhava para o filho e o filho já entendia o recado, né? O pai, quando entrava na sala, meus filhos já entendiam o recado, já saíam, né? Enfim, né? Vocês mais experientes aí entendem melhor talvez o que eu esteja falando. Eu não sou a favor desse extremo, mas eu também não sou a favor do outro extremo, né? A gente tem visto a coisa muito solta, filhos insubordinados, filhos indisciplinados, valores sendo deteriorados, né? Famílias sendo derrubadas como os muros de Jerusalém, filhos que estão tentando tomar o lugar dos pais, pais que não têm, vamos dizer assim, tato ou pulso na criação dos filhos, maridos perdendo o seu papel dentro do lar, papel de liderança, mulheres perdendo o seu papel dentro do lar, valores sendo deteriorados. E nós precisamos resgatar esses valores. Aqui em casa, quem cozinha sou eu.
Aqui a cozinha é minha. Tá? Apesar da Ellen cozinhar muito bem, eu gosto de cozinhar. A Ellen tem as outras tarefas dela, né? Nós compartilhamos tarefas. Eu acredito que seja a forma mais inteligente de você conduzir o seu relacionamento, né? Você compartilhando tarefas. E isso traz harmonia para dentro do lar. Quando eu digo que o homem ele deve liderar a sua casa, a liderança ela tem por pressuposto o exemplo. Liderar não é chefiar, liderar é dar exemplos. E a mulher, da mesma sorte, hoje nós vivemos no século XXI e as coisas estão mudando, né? As mulheres hoje elas trabalham fora, assim como os homens trabalhavam outrora, né? Não tem problema nenhum com relação a isso. Agora, para as mulheres que têm filhos e para os homens que têm filhos, nós não podemos terceirizar a educação dos nossos filhos. Então talvez o problema esteja aí. Os pais saem para viajar de férias, só que a babá não vai junto. E o filho aprendeu a obedecer a babá e não os pais. Porque os pais estiveram distantes durante muito tempo. Eu espero que vocês estejam entendendo o que eu estou dizendo. Eu não estou querendo ser religioso ou demagogo ou colocar fardos que a própria Bíblia não nos direciona a isso. Eu digo que cada um de nós deve cumprir as suas responsabilidades e os seus papéis, tendo em mente a sabedoria vinda de Deus, para que nós tenhamos lares harmoniosos, filhos sendo educados pelos pais, mesmo que esses pais tenham tarefas extra-lar, fora dos seus lares, seja homem ou seja mulher. Mas dentro de casa as tarefas devem ser compartilhadas. A ideia de viver em harmonia e em paz. Todos nós precisamos nos responsabilizar pelas nossas famílias. A ideia é essa. Então, queridos, nós estamos vivendo então tempos dos ismos, né? Muitos ismos que têm deteriorado os valores familiares. Né? Nossa luta em defesa da família, né, conforme instituída pelo nosso Deus, deve ser então constante, e o nosso trabalho para defender deve ser, né, intenso, árduo. A vida cristã é uma vida de serviço, né? Nós temos aprendido isso. O próprio Jesus afirmou que quem lança a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino. Então, há a necessidade de nós trabalharmos. Né? O trabalho cristão, ele implica em servirmos a Deus e, sobretudo, cuidarmos das nossas famílias. Né? A igreja é consequência de famílias saudáveis. Nós aprendemos isso, né? Desde das primeiras lições da escola bíblica dominical, né? Primeiro Deus, depois família, depois igreja, não é isso? Primeiro Deus, depois família, depois igreja. É uma ordem que deve ser natural nas nossas vidas. Eu, particularmente, que sou pastor, se eu coloco a igreja na frente da minha família, eu estou quebrando essa ordem. Porque a própria instrução bíblica para os pastores é que eles sejam bons cuidadores das suas famílias. Marido de uma só mulher, que crie os seus filhos na disciplina, ou seja, que os seus filhos sejam bem educados, e que deve começar na família a missão do pastor. Interessante isso, né? Então, se eu sou um mau pai de família, naturalmente eu não vou ser um bom pastor, porque a Bíblia diz que se eu não sei cuidar da minha família, como eu poderei cuidar do rebanho de Deus? Então, é uma questão natural. Então, para mim, primeiro igreja, primeiro Deus, desculpe, depois família, e por último, nessa ordem que nós estamos tratando, igreja. É lógico que isso também não deve ser desculpa. Tem pessoas que se apoiam nisso. Eu estou cuidando da minha família e eu não preciso ser igreja. Queridos, nós ou somos igreja ou não somos igreja. Não existe essa ideia de eu preciso ser igreja. Não, ou eu sou igreja ou eu não sou.
Tá? Eu nunca vi uma pessoa que é não ser. Tá? Igreja é o ajuntamento de pessoas, é a coletividade, é estarmos juntos, unidos neste propósito de adorarmos a Deus. Isso é ser igreja. Nós já falamos muito sobre isso, né? Os irmãos já têm aprendido muito sobre isso, mas é necessário a gente entrar muito nesse assunto. Vamos lá, por último, vigiar. Naturalmente, quando nós dispomos a trabalhar, o inimigo se levanta para nos impedir, né? É uma questão lógica. Quando nós começamos a investir na nossa família, quando nós começamos a investir no nosso relacionamento com Deus, quando nós começamos a estreitar o nosso relacionamento com Deus, mantendo maior tempo de oração, maior tempo de leitura bíblica, e começamos a vigiar e buscar a Deus com mais intensidade, é natural que o inimigo se levante, né? Senão, não seria uma guerra, não seria uma luta, né? Quando as coisas estão muito bem, quando as coisas estão muito pacatas, é aí que nós devemos ter cuidado, né? Porque talvez nós não estejamos com essa espiritualidade toda. É fato que ao desejarmos nos envolver, né, e trabalhar na obra do Mestre, e construímos e reconstruímos as nossas vidas, nas nossas famílias, na nossa igreja, surgirão, né, inimigos que tentarão se levantar para nos estimular, nos desestimular, né, nos demover, né, do nosso desejo. E não raro depositarmos nossa expectativa em pessoas para nos estimular e encorajar. Na verdade, muitas vezes se levantam para fazer oposição, né? Quando Neemias iniciou o seu trabalho, uma violenta oposição se levantou para impedi-lo. Isto mostra que é necessário não somente trabalhar, mas também vigiar. Neemias tinha plena consciência de que o trabalho a ser desenvolvido era uma grande obra e que, na intenção de impedi-los, os inimigos viriam e, por isso, a vigilância deveria ser constante. Né? Nossa vigilância espiritual precisa ser apurada para que o pecado não tenha domínio sobre nós e os anseios dessa vida nos envolvam de tal maneira que nos levem a ficar despercebidos e despreparados quanto à vinda do nosso Senhor e com relação a toda a questão que envolve, né, a luta em que nós vivemos. É interessante, queridos, né, que quando nós aceitamos a Cristo, naturalmente nós já nos envolvemos em uma luta. Como eu disse, nós temos aí 3 inimigos potenciais. Primeiro, o pecado, que nos seduz. E aí nós precisamos vencer, então, o segundo inimigo, que é o nosso eu. E o terceiro inimigo, que se utiliza de toda essa situação para tentar nos escravizar, para tentar nos levar a viver no pecado, segundo a nossa carne, que é o inimigo das nossas almas, que é o diabo. Então, queridos, nós precisamos manter vigilância. Assim como o povo estava com uma colher de pedreiro na mão e com uma espada na outra, nós precisamos trabalhar em prol da nossa espiritualidade. Como que eu trabalho em prol da minha espiritualidade? Buscando com maior intensidade a Deus, procurando viver em comunidade com os meus irmãos. O fogo a brasa fora do braseiro, ela se apaga. Mas a brasa, quando ela está ali no braseiro, né, ela é incendiada pelas outras. Às vezes a pessoa está muito fraca espiritualmente e ela toma a pior decisão que ela poderia tomar. A pessoa ela está fraca espiritualmente e ela faz tudo aquilo que o diabo queria que ela fizesse. Eu não vou mais na igreja. Eu não vou mais viver com esses irmãos. Né? E começa a olhar para a vida das pessoas e começa a tropeçar na vida das pessoas, quando na verdade o nosso alvo é Cristo. E começa então a julgar a vida das pessoas. É sempre o mesmo ciclo, né? Esfriamento espiritual, a pessoa se afasta da igreja e, para ter uma desculpa ou uma justificativa, ela começa então a responsabilizar as pessoas pelos seus próprios erros. Esse ciclo é antigo e é um prato cheio para o diabo. É tudo que o diabo quer. Esfriamento espiritual, por quê? Negligenciou a oração, negligenciou a leitura da palavra,
negligenciou viver os hábitos cristãos, negligenciou, e aí começa a esfriar na fé. Esfriou na fé, começa a se afastar da igreja. Começou a se afastar da igreja, para ter uma justificativa, começa a responsabilizar os outros. Ah, mas eu não vou na igreja porque fulano de tal é assim. Ah, mas eu não vou na igreja porque fulano é assado. Ah, eu não vou na igreja porque a igreja tem muita hipocrisia. Ah, a igreja é isso, a igreja é... Aí começa a enxergar defeito na igreja, né? Como se Jesus fosse culpado de alguma coisa, né? Aí se afasta de Deus, o círculo é o mesmo. E aí um abismo chama o outro abismo, e a pessoa começa a se afundar mais, começa a se afundar mais, começa a se afundar mais, justamente porque aqui na frente, onde deveria ter intensidade espiritual, oração, leitura da Bíblia, investimento espiritual em si mesmo, investimento espiritual na família, buscando a Deus em prol da sua vida, em prol da família, houve negligência. Houve negligência e aí toma a pior atitude que poderia tomar. Não vou mais à igreja. Não vou mais viver com os irmãos, não vou viver mais em comunidade. Como não existe igreja de uma só pessoa, e Jesus levantou a sua igreja para que nós fôssemos um, o Pai é nosso, é no plural, o pão é nosso, aí a pessoa então vai se definhando. E definhando, ela vai dando lugar ao seu coração e tudo que o seu coração deseja. Os pecados, as vontades. E aí vai alimentando o seu ego, o seu eu, a sua carne, vai mantendo a distância de Deus, mantendo a distância da igreja, e aí é uma bola de neve, né? Vocês sabem como funciona a bola de neve, né? A bola de neve, ela cai aqui desse tamanhozinho, ela vai crescendo, 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 crescendo. Quando ela chega lá embaixo, né, está aquele bolão. E aí é só, né, pela misericórdia, sempre é pela misericórdia e graça de Deus, mas aqui, numa linguagem mais objetiva, é só pela aquela misericórdia de Deus, Deus purim, como diz o outro, para que a pessoa saia deste atoleiro. Então, queridos, vamos vigiar. É uma colher de pedreiro na mão e a lança na outra, para lutarmos contra os nossos inimigos, contra o pecado, contra a carne e contra o diabo, que se utiliza de toda essa questão para nos manter presos, aprisionados. Portanto, eu penso que a estratégia de Neemias sirva para nós nesses dias. Tá? Nós precisamos manter a vigilância. Vigilância porque a maré não está para peixe. A coisa está feia e se nós não nos atermos a submetermos a nossa vida a Deus e resistirmos ao diabo, nós vamos cair sim. Nós vamos cair sim. Paulo vai dizer que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Charles Spurgeon, um dos grandes pregadores que os cristãos já tiveram, vai dizer o seguinte: a verdadeira conversão dá segurança à pessoa, mas não lhe confere o direito de parar de vigiar. A verdadeira conversão dá segurança à pessoa, mas não lhe confere o direito de parar de vigiar. Salvos, nós estamos garantidos em Cristo, porque quem salva é Ele, mas nós precisamos manter a vigilância. Pense nesse ciclo que eu disse, sempre é da mesma forma: esfriamento espiritual, afastamento da comunidade de fé, dos irmãos da igreja, aí começa a achar justificativa para não se aliar novamente aos irmãos, e começa a colocar a culpa. Queridos, os nossos olhos precisam estar em Cristo. Os nossos olhos precisam estar em Deus. Jesus é a nossa referência máxima. Todos nós precisamos dar testemunho, ser referência boa para as pessoas, mas Jesus é a nossa referência. Quando nós começamos a olhar os problemas e olhar as pessoas, queridos, nós começamos a esmurecer. Imagine se Neemias chegasse para as pessoas e dissesse assim: ó, fiquei sabendo que os nossos inimigos estão vindo aí e eu acho melhor nós não prosseguirmos. Vamos manter como nós estamos, né? Quando nós tivermos a oportunidade, nós vamos reconstruir. Imagine se ele desse lugar ao desânimo. Os muros não seriam reconstruídos. Então, quando nós começamos a olhar as circunstâncias, começamos a olhar os defeitos das pessoas, quando começamos a tentar justificar os nossos próprios erros, nós acabamos piorando o estado em que nós nos encontrávamos. Precisamos ter muito cuidado para não piorar
um estado que talvez nesse momento seja remediável. Né? Pense nisso. Talvez a coisa não seja tão ruim como você esteja pensando. Abra mão do seu orgulho, dê lugar à humildade, se coloque com a colher nas mãos, a colher de pedreiro que Deus te deu, e mantenha a espada na outra mão, se mantendo vigilante para a glória de Deus. Para pensar e agir, nossa vida de serviço na obra do Senhor tem sido eficiente? Temos utilizado nossos dons e talentos para a glória do Senhor? Nós temos trabalhado, sobretudo com relação, pense nisso, a nossa comunhão com Deus, e temos investido nas nossas famílias? 2. Temos sido vigilantes quanto aos ataques do mundo, da carne e do diabo? Temos sido vigilantes quanto à volta de Cristo? Cristo vai voltar, queridos, não é conto de carochinha, não. Tem gente que acha que isso é um conto, é uma lenda. Desde o meu tataravó que eles falam que Jesus vai voltar, mas vai voltar mesmo. Nós precisamos nos manter vigilantes, para que, com a vinda de Cristo, nós possamos levar o maior número de pessoas conosco, através das nossas vidas, sermos instrumentos de Deus para a salvação. 3. Estou disposto a aceitar o desafio de trabalhar e vigiar na obra do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo? É uma pergunta, né? Estou disposto a aceitar o desafio de trabalhar e vigiar na obra do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo? É desafiador, mas é possível. Né? Que Deus nos abençoe. Vou ver aqui alguns comentários. Já tem alguns comentários aqui, né? Rosane, saudade da Rosane mesmo, né? Rosane sumiu, Rosane. A Rosane, ela casou, mudou, ela convidou, mas sumiu. Convidar, ela convidou, né, Rosane? Mas sumiu. Casou, mudou, convidou, mas sumiu. Vai lá fazer uma visita pra gente quando tiver tempo, tá bom? Deus abençoe, queridos. Sidilene, vocês, né, que estão conosco nessa manhã. Enfim, todos vocês que estão, né, conosco nessa manhã. É um privilégio estar com vocês, tá, queridos? Nessa manhã. Eu estou um pouquinho sonolento, eu dormi muito tarde. Dormi por volta de 2 horas da manhã. E para piorar agora, eu tomei um antialérgico, eu estou meio sonolento mesmo, né? Estou meio zen aqui, meio grog, né? Mas eu espero que nós tenhamos alcançado o nosso objetivo nessa manhã, de sermos edificados pela palavra do Senhor. Um bom almoço de domingo, faça isso em família. Começa hoje investindo na sua família. Né? Vai lá, almoça na mesa com a família. Geralmente domingo nós almoçamos, né, reunidos. Não perca essa oportunidade. Mesa é lugar de milagre. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Forte abraço.